Oi, gente. Começou o pesadelo bolsonarista, a discussão da reforma tributária, como eu vou mostrar aqui para vocês nesse react. É um verdadeiro pesadelo para os bolsonaristas e pode levar eles a perderem muito apoio. Peço por isso que vocês, vendo a importância desse vídeo, compartilhem. Vocês vão entender ao longo da reação, mas os bolsonaristas estão desesperados com esse debate. Vamos ver. Presidente, fiquei assustado de ver hoje a ultradireita aqui no cercadinho. Eu acho que a inelegibilidade fez mais mal a eles do que a cloroquina. Pelo amor de Deus, palavrões, mal olhado, xingamentos, palavras de baixo calão, pelo amor de Deus. Eu acho que a inelegibilidade fez muito mal. É bom que tenham calma, pessoal, isso já é um fato. Vocês têm que conviver com isso. Ver se consegue ter um discurso político de conteúdo para ver se conversa com o povo brasileiro, porque com esses palavrões... Pedir discurso político de conteúdo para bolsonarista não vai rolar. E com esse ódio, vocês vão perder sempre. Já perderam por causa do ódio. Então, um conselho, viu? Diz que conselho não é bom nem de graça, mas fica um conselho. Baixem o tom, discutam sobre conteúdo. Por exemplo, vamos discutir a reforma tributária? É um bom assunto que o país quer conversar. E não adianta apenas a ultradireita ficar contra a reforma tributária, porque já começaram o povo brasileiro a desconfiar de vocês. Por que os bolsonaristas, que estão tão ofendidos, estão contra a reforma tributária? O nosso deputado Paulo Guedes deu uma dica. É porque banqueiros não estão gostando, os ultra-ricos não estão gostando. E isso liga Bolsonaro, a ultradireita, aos mais ricos do país. Isso é muito importante, isso é muito importante. O Paulo Guedes que ele está falando é o deputado Paulo José Carlos Guedes, não é o Paulo Guedes do Bolsonaro. E o que ele está falando aí é uma coisa bem básica. Os banqueiros, os super ricos, não estão gostando dessa reforma tributária porque ela pode introduzir a discussão da progressividade e aí eles podem ter que pagar mais impostos para que nós possamos pagar menos. E é lógico que eles não querem essa discussão, é lógico que eles não querem essa reforma. Eles têm medo disso. O pânico deles, eles apertaram o botão. O modo pesadelo bolsonarista começa com esse debate. Esse debate é muito importante e por isso é muito importante que você compartilhe esse vídeo, porque a gente vai esclarecer nesse vídeo que o que esse debate mostra é que a esquerda está defendendo impostos menores no consumo e na produção e mais na progressividade nas grandes empresas, nos mais ricos. E o que é que a direita defende? Defende isenção fiscal para bilionário. Mas enfim, vamos lá. Isso. É, aliás, onde ele tem um percentual mais alto de voto. Mas o povo mais pobre quer a reforma tributária. Porque hoje, como é a tributação no Brasil, ela é injusta. E o povo sabe disso. A gente acaba pagando, e o povo mais pobre, muito mais nos alimentos e nos produtos do que pagam os grandes que não pagam sobre aquilo que tem de patrimônio e de renda. Então é preciso que se pague menos no consumo. A reforma ela vem exatamente para que esta injustiça que todos dizem comece a diminuir e seja quebrada. Por exemplo, alguns dados importantes. Mais de 95% do setor de comércio e serviço terá imposto menos do que hoje, ou seja, um impacto positivo ou neutro na reforma tributária. E a médio e longo prazo, 100% deste comércio e serviço estará... Uma coisa objetiva, a cesta básica vai ficar mais barata. Os produtos da cesta básica serão menos atingidos por impostos e, portanto, ficarão mais baratos, o que vai beneficiar os mais pobres e a classe trabalhadora. Mas, enfim, vamos lá. Atendido com menos impostos. Isso vai significar preços mais baratos. Esse é um dado inequívoco da reforma tributária que nós estamos querendo fazer. Mas tem outros dados. Quem ganha mais vai ter que pagar mais. Quem ganha menos vai ter que pagar menos. É o que está sendo chamado de cashback do povo. O país vai ficar mais rico em 10 anos. Talvez isso vocês não queiram, porque vão perder as eleições durante esse período e outros. 11,9 milhões, peço Vossa Excelência 30 segundos, presidente. 11,9 milhões de novos empregos serão gerados com essa reforma tributária. Olha os dados positivos, povo brasileiro. Crescimento de 17% na renda das famílias e redução da taxa de juros, que hoje o Banco Central... Aqui ele fala uma coisa muito importante. A partir do momento que a reforma tributária, vocês veem como ela é importante, ela pode contribuir no aumento da renda dos brasileiros, criação de empregos e uma série de outros benefícios. Os bolsonaristas estão contra a reforma tributária porque ela vai melhorar a vida dos brasileiros e
Eles não querem que a vida dos brasileiros melhore, porque se a vida dos brasileiros melhorar tanto, se logo no primeiro ano do governo Lula a reforma tributária for aprovada, e aí, durante mais 3 anos, esses benefícios forem acontecendo e rolando, quando chegar no final do governo Lula, a popularidade de Lula e do governo Lula vai estar na casa dos 70%, 80%. Vai ser altíssima. Porque a população... Peraí. O governo Lula começou, eis que de repente tudo melhorou. E os bolsonaristas não querem isso, porque isso vai tirar eles do poder. Então por isso é que eles estão querendo ser contra a reforma tributária. Porque a reforma tributária vai criar empregos, vai melhorar a renda das pessoas, e aí eles vão perder os argumentos e vão perder eleições. E aí o apelo que eles fazem a questões religiosas, a questões culturais, não vai ser suficiente para eles ganharem eleições. Já não foi suficiente para Bolsonaro ganhar. Já não foi suficiente para Bolsonaro ganhar. Imaginem no futuro próximo, quando os bolsonaristas forem confrontados com candidatos que dizem, peraí, você votou contra a reforma tributária que ajudou o Brasil a se desenvolver, a aumentar a renda das pessoas, você foi contra. Porque você defende diminuição de impostos para bilionários, para ricos, para a galera que financia sua campanha. Esse é o pessoal que você defende os interesses. Nossa, isso daí vai ser munição extraordinária para a disputa eleitoral. Vai ser material fantástico para a disputa eleitoral. Está numa tática bolsonarista insistindo em não baixar esses juros. Então a reforma tributária é uma necessidade do país, é uma necessidade do povo brasileiro. Por isso está unindo vários, menos, é claro, a ultradireita reacionária que só sabe xingar. Muito obrigado. A reforma tributária que nós vamos votar, em primeiro lugar, ela simplifica tributos. Transforma 5 impostos diferentes em um único, o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Ela também reduz a intensa complexidade de alíquotas, que abre espaço para isenções fiscais, para negociatas, para falta de transparência no sistema tributário. Muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o quanto pagam de imposto por cada produto. Essa reforma vai trazer maior simplificação, transparência e acabar com a farra das desonerações e isenções. Boulos aqui falou uma coisa importantíssima. Eu não sei se chega ao ponto de acabar com a farra das desonerações e isenções, mas reduzir dramaticamente isso é muito importante. Eu tive uma conversa no meu canal com um especialista em questão tributária, Eduardo Fagnani. Vai estar o link para essa conversa no comentário fixado. E essa conversa, eu pergunto para o Eduardo Fagnani, a gente discute a importância de uma reforma tributária, ele traz muitos dados, é uma pessoa com muita informação, tenho uma admiração muito grande pelo Eduardo Fagnani, né, professor da Unicamp. E o Eduardo Fagnani, eu pergunto num determinado momento para ele, professor, quanto nós temos de desoneração ou isenção fiscal no âmbito estadual, dos governos estaduais? Porque a gente está falando do absurdo dos quase 300 bilhões de reais da isenção fiscal federal, que eu discordo, acho que é excessiva, tem que ser revista, mas e nos governos estaduais? E aí o Eduardo Fagnani disse, André, eles não têm transparência, não tem um número para te dar, porque eles não divulgam. Olha que absurdo. E isso daí é o espaço para o uso patrimonialista do Estado brasileiro, para corrupção, para todo tipo de coisa errada que vocês possam imaginar. Então, a reforma tributária, tornar isso mais difícil, reduzir o espaço para isenções fiscais imorais, feitas muitas vezes porque o prefeito quer favorecer um amiguinho dele, um governador quer favorecer um grupo político que financiou, um grupo econômico que financiou sua campanha, um grupo de empresários que financiou sua campanha, ele arruma um jeito de criar uma desoneração fiscal. Isso precisa acabar. E a reforma tributária pode contribuir para reduzir bastante isso. Se vai acabar com a reforma tributária, eu não tenho esse otimismo tão grande do Boulos, mas pelo menos reduzir e dificultar a reforma tributária me parece, a que está sendo discutida, me parece que teria capacidade de fazer. Vamos seguir. Por si só, isso já seria muito importante. Mas queria destacar alguns pontos que foram debatidos no grupo de trabalho e que trouxeram também avanços, como, por exemplo, uma alíquota menor para serviços de transporte público coletivo, que pode levar a uma redução
das tarifas de ônibus, metrô e trem. Como, por exemplo, uma alíquota menor para atividades culturais, para a cultura. E para quem não sabe, a economia da... Duas coisas aí. Uma alíquota menor para os transportes, ônibus, trem, metrô, tudo. Isso daí beneficia diretamente a classe trabalhadora mais pobre que usa o transporte público. Então é uma medida muito boa. Isso mostra o quão importante é vocês compartilharem esse vídeo e mais pessoas compreenderem que são pessoas como o Boulos e os congressistas da esquerda que estão defendendo as medidas que beneficiam eles. E são os congressistas, são os deputados da direita, da extrema-direita bolsonarista ou da extrema-direita liberal que estão defendendo benefícios para os bilionários. Estão contra os benefícios, as políticas e a reforma que beneficiaria a classe trabalhadora, os mais pobres e eu diria até setores da classe média. Mas enfim, vamos seguir. Cultura representa 3% do PIB nacional. Saudar também uma conquista importante que nós viemos defendendo aqui em plenário. Agradecer ao Reginaldo Lopes, que foi o coordenador do GT e que acolheu também essa e de muitos outros parlamentares, que é a questão do IPVA. Hoje no Brasil, né, o sistema tributário, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. E o IPVA é uma caricatura disso. Hoje, quem tem um carro velho, uma moto para trabalhar, um motoboy de qualquer periferia brasileira, paga IPVA. Mas quem tem jatinho, iate, helicóptero, não paga R$1 de IPVA. E o texto que nós vamos votar aqui vai reverter esse absurdo. E vão começar a pagar o que devem. Saudar também meu companheiro Ivan Valente, que foi representante do nosso partido no grupo de trabalho e que incluiu a proposta de que em 180 dias o governo terá que enviar um projeto para tratar do tema da progressividade. Isso é muito importante, porque a simplificação é um passo. Mas nós temos que ter maior progressividade no nosso sistema tributário. Menos impostos sobre consumo, produção, para poder estimular, para poder estimular a roda da economia girar e gerar emprego e tributar adequadamente altas rendas e grandes patrimônios. Nós vamos seguir nessa luta. O projeto traz avanços importantes, como os que foram destacados aqui, mas vamos seguir brigando para que a gente tenha um regime tributário mais justo no Brasil. É isso, trazer a discussão da justiça tributária. Ele tocou em vários pontos importantes aí. Diminuir impostos sobre consumo, produção, para quê? Para que a roda da economia gire e para que a geração de riqueza beneficie todos os brasileiros. E para isso, você tem que reduzir justamente naquilo que estimula o consumo, não é? Reduzindo o preço das coisas, né? E também estimulando a produção, né, de alimentos, de produtos, enfim, a produção nacional. Inclusive é importante reindustrializar o Brasil. Agora, de onde você vai tirar o dinheiro para financiar sistema de saúde, sistema educacional, financiar obras de infraestrutura? Você tem que tirar esse dinheiro daqueles que ganham mais. Você tem que tirar esse dinheiro não só das pessoas, isso é importante. Para ter justiça, a gente tem que tributar dividendos empresariais, nós temos que tributar o lucro líquido dos bancos, nós temos que tributar imposto territorial rural, tem que ser mais adequado no Brasil, porque o imposto territorial rural no Brasil é baixíssimo, enquanto o imposto que as pessoas pagam de IPTU nos apartamentos é altíssimo. Então você poderia reduzir um pouco o IPTU, mas aumentar progressivamente o imposto territorial rural, especialmente aquele que em terras hiperprodutivas que estão dando gigantescos lucros aos seus donos, não é? Eles têm dinheiro para pagar isso, não é? Estão tendo lucros astronômicos, não é? Especialmente os bancos e a atividade financeira tem que ser mais adequadamente taxada. E aí esse dinheiro tem que ser empregado, não é? Na expansão da rede própria do SUS, tem que ser empregado numa expansão e qualificação das escolas públicas, não só em termos de infraestrutura, mas melhor remuneração para os professores. Tem que ser uma capacitação mais adequada para as polícias, não é? Para as polícias. E nós temos que ter programas
de expansão do trabalho cooperado, de cooperativas, expandir o trabalho cooperado pelo Brasil. E isso vai precisar de dinheiro. E a reforma tributária é central para esse fim. E a reforma tributária mostra, com clareza, que a esquerda defende os interesses da classe trabalhadora, dos mais pobres e da classe média, eu acrescentaria. E a direita está defendendo os interesses dos ultra ricos que financiam suas campanhas, que botam dinheiro nas suas campanhas como forma de investimento, porque querem a contrapartida posterior de isenções, de desonerações e de facilidades. E por isso que é importante vocês compartilharem esse vídeo, porque esse debate, o debate sobre a reforma tributária, é um verdadeiro pesadelo para a direita e para os bolsonaristas, porque mostra que eles são serviçais dos super ricos e não servem a maioria da população brasileira. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador, liga o sininho e quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.